Assim como os inúmeros fósseis que se encontram ao redor do mundo e nos permitem mapear nossa história de milhares ou até milhões de anos atrás e conhecer espécies que já foram extintas, o seu genoma está também cheio de resquícios de genes que deixamos para trás no processo evolutivo. Dentro do seu genoma se encontram fósseis moleculares, que são pedaços de DNA que estão tão quebrados que já não funcionam mais. Mas você pode acabar percebendo que algum desses genes seriam bem úteis nos dias atuais e nos poupariam muito esforço e também muito dinheiro. Um desses genes se encontra no seu 8º cromossomo e se chama gulo. Esse gene era responsável por fazer com que os nossos ancestrais conseguissem produzir a sua própria vitamina C. Já parou para pensar em todo o problema que nos pouparia se esse gene ainda funcionasse? Se você não faltou nas aulas de história, provavelmente deve se lembrar de uma doença chamada escorbuto, que foi responsável por causar várias mortes de marinheiros no século XVIII. Pois é, essa doença era causada por conta da dieta desses marinheiros, que era escassa e gerava um déficit de vitamina C nos seus organismos. E para refrescar sua memória mais um pouquinho, essa doença causa dores nas articulações, dores musculares, sangramento gengival, palidez, cansaço, dificuldade na cicatrização de feridas, deformidade nos dentes e hemorragias. Ou seja, a falta de vitamina C é coisa séria. Mas não precisa ir muito longe na história para entender que seria uma mão na roda se ainda conseguíssemos produzir a nossa própria vitamina C. É só imaginar o quanto de dinheiro você economizaria somente com os cremes para a pele. Acho que agora ficou mais fácil de entender, né? Pois bem, acontece que, há cerca de 61 milhões de anos atrás, esse gene morreu efetivamente e se tornou um pseudogene, ou seja, um segmento de DNA que perdeu a sua função original. Alguns dos nossos primos primatas, como os lêmures, por exemplo, ainda possuem esse gene ativo, pois sua linha de evolução se separou da nossa antes do gulo se tornar um pseudogene. Mas outros primatas, como os társios, macacos e gorilas, também precisam absorver a vitamina C através da alimentação, assim como nós. Mas por pior que possa parecer, quando o gulo se tornou inativo no nosso DNA, os nossos ancestrais já eram capazes de garantir vitamina C suficiente se alimentando com frutas, que era um recurso cada vez mais abundante nas florestas tropicais, que estavam em expansão no período Paleoceno. Ou seja, a perda desse gene não foi um grande problema na época. Na realidade, a morte de um gene cria oportunidade para a evolução, que quase sempre vem para o bem de uma espécie, a depender do ambiente e contexto ecológico no qual essas evoluções acontecem. Mas o gulo definitivamente não foi o único gene que perdemos no caminho. Existem cerca de 20 mil pseudogenes em nosso DNA, e cerca de 44 milhões de anos atrás, nós perdemos mais um gene, o UOX. Esse gene é responsável pela codificação da enzima urato-oxidase, existente em seres desde bactérias e até mamíferos, menos nos seres humanos e alguns outros primos primatas. Essa enzima é responsável pela quebra do ácido úrico no nosso organismo, o tornando mais fácil de ser excretado na nossa urina. A falta dessa enzima torna você mais suscetível a doenças como a gota, por exemplo. Devido aos altos níveis de ácido úrico no nosso sangue, que chega a ser de 10 a 3 vezes maior do que nos mamíferos que possuem o gene UOX ativo, podemos formar cristais que se depositam nas nossas juntas e causam inchaços dolorosos. Mas como disse anteriormente, a perda de um gene pode ser algo necessário para a nossa evolução, o que foi o caso da perda do gene UOX. Há evidências que sugerem que a perda desse gene pode ter dado aos nossos ancestrais uma vantagem evolutiva, pois coincide com uma época em que a temperatura da Terra estava decaindo. Pense bem, nossos ancestrais estavam se alimentando de frutas, logo o frio era uma coisa ruim, pois significava que eles não teriam mais alimentos disponíveis o ano todo. Obviamente, eles ainda teriam muitas frutas no verão, mas no inverno não sobraria quase nada. É aí que o ácido úrico entra em cena. Uma das poucas vantagens de se ter altos níveis de ácido úrico no sangue é que ele estimula a criação e acúmulo de frutose, que é um tipo de açúcar presente nas frutas. Também há a hipótese de que a ausência da enzima uricase aumentava a capacidade dos nossos ancestrais de acumularem gordura no período de abundância das frutas, para poderem sobreviver aos períodos escassos. Essas hipóteses foram comprovadas em 2014 por um grupo de cientistas que reconstruíram essas enzimas e analisaram as diferenças entre o metabolismo dos nossos antepassados antes e depois de perder o gene UOX. Agora, eu não sei se você já percebeu, mas todos esses genes que falamos nesse vídeo estão relacionados à comida, mas eu posso explicar. A disponibilidade de comida é uma das dificuldades que ocasionam mudança mais rápido nos seres vivos, e as mudanças de dieta desempenharam um papel importante na evolução dos nossos genomas. Uma das maneiras mais simples de exemplificar é analisando seus receptores gustativos,
que são um grupo de genes presentes nos animais vertebrados e que permite perceber diferentes tipos de sabores. A presença desses receptores está diretamente ligada à dieta de uma espécie. Alguns animais com dietas 100% carnívoras, como as focas, leões marinhos e até os gatos, por exemplo, não conseguem sentir o gosto doce. Já nós humanos, por sermos uma espécie onívora, temos um conjunto praticamente completo de genes receptores, pois conseguimos sentir os principais sabores como doce, azedo, salgado, amargo e umami, que é o nome dado ao sabor da carne. Mas dentro dos nossos genes receptores dos sabores azedos, foi onde aconteceu as mais recentes perdas dos nossos genes, e aqui está o porquê. Durante milhões de anos, os nossos receptores ajudaram nossos ancestrais a diferenciar as plantas comestíveis das plantas que podiam literalmente nos matar. Mas passamos por muitas mudanças na nossa dieta nos últimos milhões de anos. Começamos a comer mais carne e também aprendemos a cozinhar a comida com fogo, o que acabava tornando as plantas menos tóxicas. Mas teve uma grande mudança que determinou o fim de vários desses genes receptores: a evolução da nossa habilidade de comunicação. Isso porque, a partir do momento que conseguimos nos comunicar e socializar com mais facilidade, se tornou desnecessário experimentar uma planta para saber se ela é segura ou não para o consumo, já que nos tornamos capazes de repassar o conhecimento de outras gerações. Dessa forma, tornamos obsoleta a capacidade genética de diferenciar essas plantas, e logo a evolução se encarregou de se desfazer desses genes, que um dia já foram tão úteis para nossa sobrevivência. Uma coisa é certa: não somos definidos apenas pelos genes que ganhamos durante a nossa evolução, mas também pelos genes que perdemos no caminho. Os nossos genes são um registro de toda a nossa história, preservando o legado da nossa evolução. Mas agora que você já descobriu alguns dos genes que deixamos para trás, eu tenho uma pergunta. Se você pudesse recuperar apenas um desses genes, qual você escolheria?